Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião da Sala de Crise da Região Sul, a 9ª reunião do ano. Inicialmente, vamos verificar a conexão das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Antônio Augusto, faça a chamada das pessoas. Ok. Bom dia a todos. Eu vou fazer a chamada das pessoas que estão participando por vídeo. Aí eu vou pedir a gentileza, além do nome, informar a instituição que representa e lembrarem de manter o microfone desligado quando estiverem falando, tá? Ana Paula Fiorese. Bom dia, Ana Paula Fiorese, da Agência Nacional de Águas. Bom dia, Ana. Leline. A verba já está aprovada. Bom dia, Leline, da Agência Nacional de Águas. Bom dia, Leline. Vinícius Roman. Bom dia, Vinícius Roman, Agência Nacional de Águas. Bom dia, Vinícius. Maicon. Microfone desabilitado. Adriano Batiste. Bom dia, Adriano Batiste, DRHS Rio Grande do Sul. Bom dia, Adriano. Alberto. Bom dia, é Alberto, HI Barra Grande, Baeza. Bom dia, Alberto. Alessandra Daibert. Agência Nacional de Águas. Ok, bom dia, Alessandra. Rafael Almeida. Bom dia a todos, Rafael Almeida, pela Engie Brasil Energia. Bom dia, Rafael. Anderson Nascimento. Bom dia a todos, eu sou da Copel. Bom dia, Anderson. Camila Freitas. Camila Freitas. Bom dia, Camila da Copel. Bom dia, Camila. Cássia Silmara. Bom dia, Cássia da Copel também. Bom dia, Cássia. Kátia Valente. Bom dia, Kátia Valente, da Sala de Situação SEMA, Rio Grande do Sul. Bom dia, Kátia. Ciro José. Bom dia a todos. Ciro, programação do ANS Sul. Bom dia, Ciro. Cláudio Lima. Cláudio Lima. Microfone desabilitado. Daniel Mansur. Bom dia, Daniel Mansur, aqui do Núcleo de Licenciamento de IBAMA em Santa Catarina. Bom dia, Daniel. Diara Maria. Bom dia, Diara, do licenciamento do IBAMA, Rio Grande do Sul. Bom dia, Diara. Cláudio Lima, quer fazer o teste novamente? Olá, pessoal, bom dia a todos. Cláudio, CTG Brasil, UHE Garibaldi. Bom dia, Cláudio. Edmilson Silva. Bom dia a todos, Edmilson, da ANA. Bom dia, Edmilson. Érica Rejane. Érica. Microfone desabilitado, Érica. Guilherme Miranda. Bom dia a todos, Guilherme Miranda, da IPAG Cirã e da Sala de Situação aqui de Santa Catarina. Bom dia, Guilherme. Hélio Camargo. Bom dia a todos, Hélio Camargo, Operador Nacional do Sistema Elétrico. Bom dia, Hélio. Igor. Microfone desabilitado. Isaac. Presente, ICMBio, Coordenação Regional Sul, estou aqui. Bom dia, Isaac. Érica, quer testar seu áudio novamente? Oi, bom dia, tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Bom dia, sou a Érica Almeida, da Casa Civil da Presidência da República. Bom dia, Érica. Ivan Carlos. Bom dia a todos, Ivan Baston, Parque Nacional do Iguaçu, ICMBio, Foz do Iguaçu. Bom dia, Ivan. João Samek.
todos. É João Samek, Instituto Água e Terra. Bom dia, João. Jorge José. Jorge José, apresentando a Neoenergia. Bom dia, Jorge. Bom dia. José Aguiar. José Aguiar, Ana, Brasília. Bom dia. Luana. Bom dia a todos, Luana, pelo ONS. Bom dia, Luana. Luiz Sérgio. Luiz Sérgio. Bom dia, Luiz Sérgio, Ministério da Infraestrutura. Ok, bom dia, Luiz. Luiz Guilhom. Bom dia a todos, aqui é Luiz Guilhom, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Bom dia. Bom dia, Guilhom. Marcelo Celucci. Bom dia a todos, Marcelo Celucci, Semadem, Governo Federal. Bom dia, Celucci. Márcio Nóbrega. Bom dia a todos, é o Márcio Nóbrega, da Agência Nacional de Águas. Bom dia. Marco Josefícios. Bom dia a todos, Marco Josefícios, Cimepar, Paraná. Bom dia, Marco. Marcos Aurélio. Bom dia a todos, Marcos Aurélio Venâncio, diretor de Biodiversidade, Instituto Chico Mendes. Bom dia, Marco. Marcos Doroche. Marcos, pela usina Foz do Chapecó. Bom dia, Marcos. Mariana Sampaio. Bom dia, Mariana Sampaio da ANEL. Bom dia, Mariana. Márlia. Bom dia, Márlia, do Ministério de Minas e Energia. Bom dia, Márlia. Matheus Neves. Bom dia, Matheus, da ANEL. Bom dia, Matheus. Michael Rosseto. Bom dia a todos, Michael Rosseto, pela usina hidrelétrica Foz do Chapecó. Bom dia, Michael. Mirela Garaventa. Mirela, Ministério do Desenvolvimento Regional. Bom dia, Mirela. Mônica Almeida. Bom dia a todos, Mônica da Copel. Bom dia, Mônica. O município de Itapiranga. Bom dia, prefeito Jorge, estamos aqui com o nosso engenheiro Maciel e o pessoal da JBS Aves e Suínos. Bom dia, prefeito. Nivaldo Maganha. Bom dia a todos, Nivaldo Maganha, da UHE São José. Bom dia, Nivaldo. Lucas Nunes. Lucas, da empresa Statcraft, Monjolim. Bom dia, Lucas. Bom dia. Patrícia Taquei. Bom dia a todos, Patrícia da ANEL. Bom dia, Patrícia. Pedro Garrido. Bom dia a todos, Pedro Garrido, pelo ONS Rio. Bom dia, Pedro. Rafael Mércio. Bom dia a todos, Rafael da Copel. Bom dia, Rafael. Rafael Barros. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos, Rafael Barros, pelo ONS. Bom dia, Rafael. Regina Alvalá. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Regina Alvalá, do Semadem MCTIC. Bom dia, Regina. Ricardo Vieira. Ricardo Vieira. Seu microfone aparentemente não está funcionando, tá, Ricardo? Rodney Carlos. Sim, agora sim. Pode se apresentar. Opa, Ricardo Vieira, do ONS, Tempo Real de Florianópolis. Ok, bom dia, Ricardo. Rodney Carlos. Bom dia, pessoal. Rodney, do ONS, Florianópolis. Ok, bom dia, Rodney. Rodrigo Azambuja. Bom dia a todos. Rodrigo Azambuja, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. Ok, bom dia, Rodrigo. Ronei Alcântara. Ronei Alcântara da Fonseca, gerente regional sul do ICMBio. Bom dia a todos. Bom dia, Ronei. Sandro Selmo. Bom dia a todos. Sandro Selmo, secretário executivo do Comitê do Pontal do Paranapanema, presidente prudente de São Paulo. Bom dia, Sandro. Simone Borim. Bom dia a todos. Simone Borim, do ONS. Bom dia, Simone. Tainá Mota.
Bom dia a todos. Tainá, da CCE, da Gerência Executiva de Preços e Modelos. Bom dia, Tainá. Thaís Kramer. Bom dia, aqui é a Thaís do ONS Programação Sul. Bom dia, Thaís. Vinícius Constante. Bom dia, Vinícius Constante, da Diretoria de Recursos Hídricos e Saneamento, SEMA-SDE Santa Catarina. Bom dia, Vinícius. Wallace Lucas. Bom dia, Wallace Lucas, do Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, Brasília. Bom dia, Wallace. Algumas pessoas se juntaram enquanto eu estava fazendo chamada. Quem não se apresentou, gostaria de se apresentar agora, por favor. Olá, bom dia. Fernanda Nagal, do Instituto Água e Terra. Bom dia, Fernanda. Mais alguém? Bom dia, José Renato Fialho, da ANTAC, Brasília. Bom dia. Mais alguém? Doutor Joaquim, passa a palavra para o senhor. Ok. Bom, nossa reunião de hoje vai ter, vão ter 3 momentos. Um primeiro momento que seria uma apresentação do CEMADEM, que vai contextualizar as chuvas ocorridas e uma certa sinalização futura. Nós abrimos para discussão em cima dessa apresentação. Depois nós teremos, na sequência, uma apresentação do ONS, que vai falar sobre a operação das usinas, e da Forte Chapecó sobre uma operação especial que está sendo feita no Rio Uruguai. E, num terceiro momento, nós vamos, então, abrir para assuntos gerais e comentários sobre a reunião. Então, vamos começar pela apresentação do CEMADEM. Ok, Joaquim, muito obrigado. Bom, vamos começar por olhar a situação das chuvas da última semana, né, na primeira figura. Então, a última semana, semana que acaba de encerrar, foi bem menos chuvosa que a anterior. Choveu um pouco aí no norte do Paraná, norte e leste do Paraná, também no Mato Grosso do Sul, que são regiões que precisam. Mas, de uma forma geral, choveu bem menos. Choveu, por exemplo, abaixo da média, em boa parte de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Na próxima figura, nós temos o índice padronizado de chuva, né? O índice que leva em conta a chuva em relação à média histórica e ao desvio padrão. Então, o que aparece aí em vermelho são áreas onde choveu abaixo da média mais do que um desvio padrão, que é o que meteorologicamente caracteriza uma seca, né, do ponto de vista pluviométrico, da chuva apenas. E a figura da esquerda é para um período de 3 meses, porque esse período de 3 meses é o que, digamos, uma seca impacta mais na agricultura. E o que dá para ver é que, mesmo com chuvas, né, como tivemos em maio, a situação continua bastante crítica, continua a situação da seca, e inclusive essa situação da seca, vejam, não se restringe à região sul, né? Todo o estado de São Paulo, todo o estado do Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, de Goiás, parte de Minas, enfim, todo o centro-sul do país, na verdade, está numa situação de seca. A figura da direita é para um período de 6 meses, porque uma seca de 6 meses já impacta, além da agricultura, nos recursos hídricos. E, novamente, dá para ver que toda aquela área vermelha, né, boa parte da região centro-sul do Brasil, está numa situação de seca. E, de fato, se a gente construísse a figura, não mostramos aqui, mas nós temos, para um período de 24 meses, boa parte da região sul estaria na cor vermelha, ou seja, essa seca, pelo menos do ponto de vista meteorológico, ela é uma seca de longa duração, de pelo menos 2 anos. Na próxima figura, nós temos o que chamamos índice integrado de seca, que, além da precipitação, ele leva em conta a saúde da vegetação. Essa saúde da vegetação é extraída de informação de satélite. E, novamente, dá para ver que todo o centro-sul do Brasil, né,
não só a região sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul também, está numa situação que varia aí de seca severa, seca extrema, outros com seca fraca, mas seca de uma forma geral. Esse mapa é atualizado para o mês de maio, já o mês de maio completo. Vamos passar então aos detalhes já da região sul exclusivamente. Nós temos na figura da esquerda a chuva observada no mês de maio. A situação em maio foi melhor, né? Como de alguma forma tínhamos previsto, muito melhor que o mês de abril. Na figura da esquerda aparecem as cores verde e azul as regiões onde choveu mais, então centro-oeste do Rio Grande do Sul, sudoeste do Paraná choveu bem, mas, por exemplo, na faixa leste do Paraná, de Santa Catarina, no norte do Paraná, inclusive até no norte do Rio Grande do Sul e leste choveu bem menos. A figura do centro, de fato, é a comparação da chuva do mês de maio com a média histórica. Então, o que aparece em amarelo e azul é de normal para cima do normal. De novo, sul do Paraná, centro-oeste do Rio Grande do Sul, choveu até acima da média. Mas, vejam, maior parte de Santa Catarina, norte do Paraná, leste do Paraná, até o norte do Rio Grande do Sul, choveu abaixo da média. Então, foi, digamos, alguns episódios de chuva muito intensa, né, que acabaram gerando chuvas acima da média em algumas regiões, mas na parte oeste, na porção oeste da região sul. A figura da direita justamente fala sobre a frequência da chuva, né, o número de dias sem chuva, de alguma forma. E mesmo naquelas regiões onde choveu acima da média, podemos ver que a frequência da chuva não foi muito alta. Em outras palavras, essa chuva acima da média se deveu basicamente a um grande episódio de chuva, que foi na semana retrasada. Não houve uma boa frequência da chuva, que é o que nós precisamos para melhorar a situação. Na próxima figura, nós temos aquele índice integrado de seca, e aqui o interessante é comparar a situação que nós tínhamos em abril, que está na parte da esquerda, com a situação de maio. Então, dá para ver que, de fato, a situação melhorou. Melhorou especialmente no Rio Grande do Sul, né, onde já praticamente não há municípios em situação de seca excepcional. Também diminuiu bastante o número de municípios na situação de seca extrema, mas nós temos um número muito elevado ainda de municípios na situação de seca severa, de seca moderada e de seca fraca. Ou seja, mesmo com aquelas chuvas que nós tivemos, a situação geral de seca continua. A próxima figura é aquela que faz um balanço das áreas agroprodutivas afetadas pela seca. É um balanço feito até final de maio. E, novamente, aparecem muitas áreas agroprodutivas com mais de 80% da sua superfície afetada, basicamente no Rio Grande do Sul e no centro-norte do Paraná. Apesar disso, houve uma redução importante. Vejam que, por exemplo, para o Rio Grande do Sul, caiu mais do que pela metade, né? De 299 municípios com mais de 80% da sua área afetada pela seca, caiu para 124. Em Santa Catarina, de 36 para 7, e no Paraná, de 133 para 51. Então, os municípios na situação pior diminuíram, mas eles se encaixam nas outras categorias com seca um pouco mais branda. Mas dá para ver, a partir do mapa, que claramente a situação continua bastante complicada. E em termos de cenários projetados para o futuro, né, na próxima figura, então, o que poderia acontecer em função das chuvas de junho, que está começando? Então, no centro, na parte de baixo, está a situação atual, é a mesma figura anterior, e na parte esquerda está qual poderia ser a situação se chovesse 30% acima da média no mês de junho. Então, mesmo chovendo acima da média, vejam que tem muitos municípios que continuariam em situação de seca, seca fraca, seca moderada, fundamentalmente no Rio Grande do Sul e no leste de Santa Catarina e no centro-norte do Paraná, aquelas regiões onde choveu menos. Caso chovesse 30% abaixo da média, ou seja, chovesse 70% da média no mês de junho, a situação melhoraria ligeiramente. Haveria uma diminuição dos municípios com situação de seca extrema, porque choveria 70% da média, mas teríamos um número muito elevado ainda
de municípios em condição de seca severa, moderada e também fraca. Ou seja, em outras palavras, mesmo chovendo acima da média, a situação não estaria resolvida nem do ponto de vista da agricultura e muito menos com respeito aos recursos hídricos para reservatórios e demais. Bom, vamos passar à parte de previsão, então essa seria a parte de diagnóstico. Aqui nós temos a imagem de satélite de hoje do INMET. A situação é meteorologicamente muito interessante. Tem uma área de baixa pressão, não chega a ser uma frente fria na elipse vermelha. Está chovendo neste momento em parte do Paraná, de Santa Catarina, mas o destaque está aquele círculo amarelo, que é uma área que parece muito pequena, porque aí tem pouca umidade e tem pouca nebulosidade, mas essa é uma enorme área de baixa pressão que vai se deslocar e se juntar com essa área de nebulosidade que nós temos no sul. Isso vai gerar um grande ciclone extratropical, como chamamos tecnicamente em meteorologia. Não tem nada a ver com furacão nem com tornado, é uma grande área de baixa pressão que tem um potencial de provocar chuvas muito grande. É uma situação bastante típica dessa região da Bacia do Prata, fundamentalmente no período de outono e inverno, como nós estamos. Então, em função disso, vejam na próxima figura, que tem previsão de chuva generalizada para a região sul. Isso vai começar agora, a partir de amanhã, vai no sábado, um pouco no domingo. Entre sexta e sábado seriam os maiores valores de chuva. Então, chuva generalizada, com valores, como vemos no gráfico da direita, acima da média. Então, nós temos uma boa notícia aí no curto prazo. Vamos fazer uma passagem pelas principais bacias, assim, geradoras de energia elétrica. Então, a primeira indo de norte para sul, na próxima figura é a bacia do Paranapanema, onde dá para ver que tem chuva mais ou menos generalizada, com valores que aparecem na figura da direita, aí na faixa de 50 milímetros, mais ou menos, para uma semana. E esse valor de 50 milímetros, ele basicamente dobra a média histórica para uma semana. O normal é chover mais ou menos na faixa de 25 milímetros em uma semana, e temos previsão de mais ou menos 50 milímetros. Na próxima figura, nós temos outras duas bacias muito importantes, a de Itaipu à esquerda e Iguaçu à direita. Também aqui a previsão é bastante otimista, no sentido de chover na faixa de 50 milímetros em Itaipu, ainda um pouco mais em Iguaçu, e com perspectiva de continuar chovendo depois da primeira semana. Também, basicamente, dobrando o valor da média histórica de uma semana. Na próxima figura ainda temos a bacia do Rio Uruguai e a bacia do Rio Jacuí, que são as que teriam os maiores volumes, né, na faixa de 70 a 80 milímetros. Então, todas as bacias, inclusive outras bacias da região sul, que não estão aqui na figura, teriam precipitação basicamente o dobro da média histórica. Bom, a perspectiva para a segunda semana, ou seja, estamos falando do dia 12 ao dia 18 de junho, na próxima figura, também é relativamente boa. Tem previsão de um novo sistema de baixa pressão se formar, não seria exatamente uma frente fria, mais fraco em comparação com esse que vai se formar no final de semana, mas mesmo assim tem previsão de chover fundamentalmente aí entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, em resumo, nós temos 2 semanas pela frente com boa perspectiva de chuva, né, com uma certa regularidade, que é muito importante. Na próxima figura, nós temos uma tendência para a terceira e quarta semana. Aqui nós temos que olhar com mais cuidado, porque para uma previsão de tão longo prazo, né, a confiabilidade cai. Mas, de uma forma geral, aí no lado direito temos um zoom da previsão. A leitura dessa figura é que para a terceira e quarta semana nós teríamos uma certa continuidade das chuvas. Aqui não adianta olhar muito em particular as diferentes regiões, porque o modelo não tem confiabilidade suficiente, mas de uma forma geral poderíamos dizer que talvez o Rio Grande do Sul tenha uma maior chance de chuva do que o Paraná, por exemplo. Mas de uma forma geral podemos ver uma certa continuidade das chuvas. Então, tendo 2 semanas com chuva talvez acima da média, primeira acima da média certamente, a segunda parcialmente, e uma terceira e quarta semana
com alguma expectativa de chuva, nós podemos dizer que o panorama de junho seja talvez parecido ao que nós tivemos em maio, né? Vai ter certamente variações regionais, mas seria um mês basicamente dentro da média novamente. Então, daqueles cenários que nós mostramos futuros, talvez seria um cenário intermediário entre aquele de 30% acima ou 30% abaixo da média. Então, significa que a situação de seca continuaria, certamente, mas talvez com uma melhora nas condições com respeito ao que nós temos atualmente. Eu queria fazer um último comentário que tem mais a ver com a previsão de longo prazo, né? Na próxima figura, por favor, nós temos a temperatura dos oceanos. Por que eu estou mostrando isso? Porque a chuva do longo prazo tem muito a ver, tem uma relação muito grande com a temperatura dos oceanos. E um fato muito importante que ocorreu durante o mês de maio foi o esfriamento muito rápido do Oceano Pacífico Central, aí onde está a elipse azul. Essa área que agora está azul, que significa águas mais frias do que o normal, apresentava no início de maio águas mais quentes do que o normal. Então, houve um esfriamento muito rápido e a última figura da minha parte mostra uma previsão do que poderiam ser os cenários do fenômeno El Niño, La Niña. Próxima figura, Guto, por favor. Então, essa figura é o seguinte, tem as barras que indicam a probabilidade de termos uma situação de neutralidade, como nós temos ainda atualmente, que seriam barras cinza, probabilidade de ter uma situação do La Niña, que são as barras azuis, e probabilidade de ter uma situação de El Niño, que são as barras vermelhas. Na parte de baixo estão os diferentes trimestres do ano, começando em abril, maio, junho, e na direita nós temos dezembro, janeiro e fevereiro de 2021. Então, vejam que a partir de outubro, novembro, dezembro, mas a partir de novembro, de fato, a probabilidade de termos um fenômeno do La Niña é maior do que uma situação de neutralidade ou do El Niño. Então, por um lado, nós estamos observando atualmente um esfriamento das águas do Oceano Pacífico, e o fenômeno de La Niña é justamente isso, águas mais frias por um período longo, mais de 3 meses e com uma certa intensidade. Então, nós temos aqui uma certa preocupação, porque nós sabemos que os episódios do La Niña normalmente estão relacionados à chuva abaixo da média na região sul. De toda forma, é apenas uma luz amarela, porque, primeiro, a probabilidade não é muito alta, é menor a 50%, embora seja a maior probabilidade, digamos, em relação às 3 possibilidades, né? Neutro, El Niño, La Niña, é a maior possibilidade de La Niña, mas a probabilidade é inferior a 50%. E caso seja uma La Niña fraca, ela não significa necessariamente que poderia chover abaixo da média. Se a situação seria normal, fosse normal atualmente, a gente não estaria nem um pouco preocupado com essa situação. Mas, sendo que nós estamos já numa situação de seca, há uma certa preocupação na possibilidade de um episódio do La Niña no próximo verão, porque isso poderia dar uma continuidade das chuvas abaixo da média. Mas, enfim, é uma primeira previsão, isso pode mudar no futuro, só queria mostrar que no longo prazo, né, nós temos ainda um pequeno sinal amarelo, além da situação crítica que nós temos atualmente. Então, resumo da apresentação: houve uma certa melhora durante maio dos indicadores, fundamentalmente para a parte agrícola, né? Mas ainda persistem as condições de seca generalizada em toda a região sul. Nós temos uma previsão de curto prazo alentadora, otimista para as próximas 2 semanas, uma expectativa de junho pelo menos dentro da normalidade, e uma certa preocupação futura de longo prazo pela possibilidade de termos talvez um fenômeno do La Niña no próximo verão. É isso da minha parte, fico à disposição, ficamos, aliás, à disposição se tiverem perguntas. Obrigado. Ok, a Regina gostaria de complementar. Regina, você pode complementar. Não, Joaquim, eu inadvertidamente bati aqui na teclinha e a mão levantou, mas foi sem querer. Fica tranquilo. Bom, com essas informações que pelo menos não mostram o agravamento, pelo menos no mínimo
uma estabilização da situação, né? Quer dizer, esse é um ponto importante. Pode não tirar da situação de crítica, mas pelo menos não há um agravamento, né? Pelo menos essa foi a minha leitura da apresentação. Eu vou pedir, então, o Rio Grande do Sul para comentar essa parte da reunião, se tem alguma coisa a acrescentar ou a ponderar. Oi, bom dia, Kátia Valente, então, aqui da sala de situação da SEMA. Sim, nós continuamos bastante alinhados, né, com as previsões aqui do SEMADEM, e nós já estamos trabalhando já há alguns meses com essa mesma condição de que agora, esses meses de junho, julho, vamos ter uma melhora na situação, mesmo com essas chuvas que ocorreram, como foi apresentado aqui, nós ainda seguimos com essas condições de os rios estáveis e ainda com condições abaixo da normalidade, então a gente segue ainda, né, com essa condição mais baixa do que o padrão normal. A expectativa agora é justamente essa de que a situação vá melhorando lentamente, né, vai melhorando aos poucos, em função dessas chuvas previstas agora para este final da semana agora, principalmente essa sexta-feira e também no sábado. Depois a gente vem observando que as chuvas vão continuar ocorrendo, uma hora com maior volume, outra hora com menor volume, mas essa situação é bastante favorável aqui para o Rio Grande do Sul. E também, depois, no final já agora da apresentação do SEMADEM, nós aqui da SEMA viemos trabalhando muito com boletins de estiagem, né? E nós estamos falando já desde o início do ano dessa probabilidade de que o segundo semestre não seja assim tão confortável, né? Então, a gente já vem trabalhando com essa situação ou de uma condição de normalidade climática ou de uma condição até de possibilidade de um novo Laninha. Então, esta condição não é confortável aqui para a gente. O que nós estamos trabalhando? De que vai haver agora uma reposição nesses 2 próximos meses, possivelmente até agosto, e depois, a partir de setembro, a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul nós temos volumes bons de chuva, principalmente setembro e outubro, mas com essa condição de um oceano, mesmo que não tenha uma Laninha, uma condição de oceano com viés mais frio, isso já dificulta essa condição mais chuvosa aqui para o estado. Então, aqui eu só gostaria de dizer que a gente já está trabalhando com esta possibilidade, né? Nossos boletins, nossos monitoramentos já estão levando em conta essa situação para o segundo semestre aqui no estado. Obrigada. Muito obrigado. O estado de Santa Catarina, se alguém quiser comentar. Bom dia, Vinícius, Diretoria de Recursos Hídricos e Saneamento. Nós estamos acompanhando junto à Epagre-Ciran, né, a situação, a gente vem fazendo reuniões periódicas para acompanhar. Aquela última chuva realmente para a região oeste do estado, ela deu uma arrefecida, né, na situação, inclusive ontem a gente publicou um boletim que mostra essa situação e também a previsão, né, para esse mês parece que não é tão ruim como o mês de abril. Agora, essas previsões mais de longo prazo também nos preocupam, né, e a gente tem trabalhado, inclusive, para conscientizar todos, né, que essa chuva momentânea que deu, essa melhoria momentânea, pode ser que ela não se perpetue, então a gente tem que continuar com todo o cuidado que a gente, com todas as ações, né, de prevenção e de mitigação para a crise hídrica. Então, a gente vem trabalhando dessa forma, né, e acompanhando a cada mês, a cada quinzena, como é que a situação vai se desenvolvendo. Ok, muito obrigado. Eu passo para o estado do Paraná. E o estado do Paraná, nesse momento, gostaria de comentar, e na sequência depois o Cinepar. O estado do Paraná, primeiro. Bom dia, João Samek, do Instituto Água e Terra.
Na realidade, como já foi dito anteriormente, a preocupação ainda se mantém aqui no estado do Paraná com relação à questão principalmente do abastecimento público. Estão sendo tomadas medidas dentro daquela expectativa de que pode ser que haja uma continuidade dessa seca a longo prazo. No momento, conforme foi feita agora a explanação, depois o CIMEPAR deverá complementar, ela ameniza o processo, mas ainda a gente vê que do centro-norte e a parte leste, apesar das frentes frias, apesar das chuvas que já ocorreram, a gente tem um arrefecimento dessa intensidade das chuvas, e é justamente onde se encontra as nascentes da bacia do Rio Iguaçu. Então, é só mais essa observação. Ok. O CINEPAR, se tiver condição de falar agora, CINEPAR. Sim, bom dia a todos. No chat da reunião eu coloquei um gráfico, né, resumindo o desvio da chuva em relação à média esperada por estação do CIMEPAR. Quem tiver oportunidade pode olhar lá o gráfico. E ali a gente mostra, as estações estão ordenadas basicamente de oeste para leste. Então é como se eu tivesse vindo do extremo oeste do estado até chegar ao litoral, aqui no extremo leste, tá? Aí, lógico, tem diferenças em latitude, umas mais ao norte, outras mais ao sul, mas, assim, ele dá para dar uma ideia geral de como foi o desvio da chuva por estação, e, lógico, em alinhamento com o que o Celute mostrou em termos espaciais ali, mas a gente vê que nós tivemos poucas estações, né, pontualmente, que se destacaram em chegar ao menos próximo à média esperada, né, ou eventualmente que tenham superado essa média. E ali a gente vê os grandes destaques foram realmente naquela região que o Celute mostrou no mapa, que a gente chama de sudoeste do estado do Paraná, né, que seria a região ali próxima a Francisco Beltrão, a Pato Branco, nessa parte mais que nós não consideramos, né, o Paraná chama de sudoeste do estado ali. Mas o que chama muita atenção é que, conforme você caminha para leste, né, sistematicamente, mesmo com as chuvas que foram observadas, basicamente todas as estações mostraram um desvio negativo, né? Quer dizer, as chuvas não atingiram o esperado para o mês de maio. E com grande destaque, quando a gente vai no fundo do gráfico, né, na parte final do gráfico, fica próximo aqui da região metropolitana de Curitiba, litoral, Campos Gerais, a gente vê que é mais acentuada ainda essa diferença, né? Então, mesmo com isso, a gente já vinha alertando os nossos, né, sempre em contato com os usuários que usam o CIMEPAR como referência, que essas chuvas ocorreriam, né, que elas ocorreriam, vamos dizer, naquela parte do estado, né, principalmente no oeste e sudoeste do estado, mas que o leste do estado ainda não seria contemplado com grandes quantidades de chuva. Isso a gente veio acompanhando nas salas, veio acompanhando nas previsões e se confirmou aí, né, nos dados das estações, como a gente pode ver no gráfico. Com relação rapidamente à previsão, né, que o Celute apontou ali, realmente a gente vê ainda muita atividade, né, que a gente vê de eventos, né, que realmente são grandes causadores de chuva. São formações de ciclones ou frentes bem estruturadas que vêm. Mas a gente ainda não consegue enxergar um suporte mesmo, assim, efetivo da atmosfera, fora os eventos, né, fora esses eventos que são, né, por alguns dias, de retorno efetivamente da chuva. E a gente continua insistindo, né, e reforçando o cenário que mesmo com as chuvas voltando, a gente está vindo numa época onde normalmente chove menos, então mesmo as chuvas acima da média vão ter efeitos pontuais, né, vão ter alguma resposta pontual e localizada, mas, contudo, a gente ainda está, né, como eu falo para alguns usuários, devedor no cheque especial da chuva, e muito ainda. Então, a gente tem que olhar com cuidado os próximos meses, continuar tendo as atividades, o foco, né, no acompanhamento basicamente semanal, e com esse highlight que o Celute deu no longo prazo, continuamos, então, tendo que ter mais atenção ainda em função desse sinal, né, cada vez mais claro
de um evento de Laninha, que logicamente não é favorável a uma chuva de longo prazo que possa trazer para nós novamente um conforto que a gente está esperando. Então, o recado é continuar acompanhando, continuar observando, né? E, lógico, né, e fazendo os ajustes necessários conforme os dados vão se apresentando e as previsões se confirmando ou não. Muito obrigado. Eu pergunto ao IMET se, nesse momento, gostaria de comentar alguma coisa. IMET? Oi. Alô, Wallace do IMET? Ouvindo? Sim, se você quiser comentar, não tem problema agora ou só confirmar. Na verdade, as previsões do IMET concordam com o que o Celut demonstrou, né? Nos próximos dias, aí, no primeiro e segunda semana, tem algum sinal positivo de chuva, né? E estamos também monitorando a questão do Laninha, né? Para a previsão dos próximos meses. Mas a previsão é realmente essa aí apresentada pelo Celut. Nada adicional a apresentar. Ok, muito obrigado. Bom, eu vou então passar para a apresentação do ONS, tá certo? E depois eu abro para todos, para comentários gerais sobre as duas apresentações. Então, ONS, vamos colocar na tela. Ok, doutor Joaquim. Bom dia a todos. Pedro Garrido pelo ONS Rio. Vamos iniciar a apresentação do ONS. Próximo slide, por favor. No primeiro slide, a gente apresenta, né, as principais bacias e os principais aproveitamentos hidrelétricos que fazem parte do subsistema sul do Sistema Interligado Nacional, ou seja, que o ONS despacha, tem o poder de despachar. Dentre essas principais usinas, a gente destaca Mauá, na bacia do Rio Paranapanema, todas as bacias dos rios Iguaçu, das bacias do Rio Iguaçu, Uruguai, Jacuí, Taquari, Antas, Itajaí e Capivari, com destaque, né, nesse subsistema, que as mais importantes são as bacias do Rio Iguaçu e do Rio Uruguai. Próximo slide, por favor. Apresentadas essas principais bacias que compõem o subsistema sul do sistema interligado, nesse slide a gente apresenta como os armazenamentos, né, dessas bacias têm evoluído ao longo deste ano de 2020. A gente percebe, né, que para o subsistema sul, de uma forma geral, a gente iniciou 2020 com cerca de 29,8%, né, de energia armazenada no subsistema, e a gente veio com esse armazenamento caindo ao longo dos meses, chegando até valores bem baixos, né, abaixo, quase chegando a cerca de 15% para o final do mês de maio. O que acontece, né? No final do mês de maio, a gente teve esse evento de chuva na semana retrasada que fez com que o armazenamento do subsistema, das usinas do subsistema, melhorasse de forma considerável, né? Muito embora seja um percentual pequeno de 3%, dentro desse contexto de armazenamentos baixos, isso representa bastante coisa. Então, a gente viu que, ao longo do período, a gente teve uma queda de 12,7%, né, do início de janeiro de 2020 até o início do dia 3 de junho, né, iniciando com 29,8% da energia armazenada máxima e chegando a 17,1% no dia 3 de junho, e que nessa última semana, como indicado em azul, né, a gente teve um aumento desse armazenamento, principalmente em função desses eventos de chuva, principalmente em função do evento de chuva do penúltimo final de semana, né, do dia 22 ao dia 24, que melhorou bastante a situação, como a gente pode ver nas bacias do Rio Iguaçu e do Uruguai, que são as principais bacias, como a gente pode ver no quadro localizado na esquerda e direita, né, que cerca de mais, né, na verdade, mais
do que metade da energia armazenada do Sul é contribuição da bacia do Rio Iguaçu, da bacia do Rio Iguaçu. E que a bacia do Rio Uruguai também tem uma grande contribuição. Então, chuvas nessas bacias são bastante importantes para o armazenamento do subsistema como um todo. A gente pode perceber, então, que esse evento, né, específico de chuva do penúltimo final de semana foi importante para a gente melhorar um pouquinho a nossa situação, que ainda é crítica, né? Lembrando que a gente está iniciando junho com cerca de 17% do armazenamento total do subsistema. Próximo slide, por favor. Fazendo um recorte, né, das principais bacias, esse gráfico apresenta os principais reservatórios, né, os que têm as maiores energias armazenadas do subsistema, com destaque para Foz do Areia e Salto Santiago, na bacia do Rio Iguaçu, e também com destaque para Barra Grande, Machadinho e Passo Fundo, na bacia do Uruguai. Os demais reservatórios representam cerca de 25% desse subsistema. Próximo slide, por favor. Nesse slide mostra, né, como está sendo crítica essa situação hidrológica que a gente tem experimentado nesse ano de 2020, que já iniciou em 2019. Né? O que esse gráfico apresenta? São as energias naturais afluentes nas principais bacias, Iguaçu e Uruguai, no caso, né, que a gente viu que elas representam a maior contribuição do armazenamento do subsistema do Sul. O que a gente pode perceber nesse gráfico? Esse gráfico ele retrata as energias naturais, que seriam decorrentes das vazões naturais, ou seja, das precipitações que ocorrem na bacia. A gente pode ver que, pelo menos para a bacia do Rio Iguaçu, desde julho de 2019, os valores estão abaixo da média de longo termo que a gente tem para o período. Então, a gente vê que para a bacia do Rio Iguaçu os valores estão baixos, muito baixos, né? Ficando vários meses abaixo de 50%, com exceção de dezembro de 2019. Então, desde julho de 2019, a gente tem uma situação hidrológica bastante desfavorável na bacia do Rio Iguaçu. Para o Rio Uruguai, a gente vê também uma tendência parecida, né? Com exceção de novembro de 2019, que chegou até a ficar acima da média de longo termo, em termos de energia natural afluente, por causa de um evento específico, mas a gente vê que também tem uma tendência de valores abaixo da média desde julho de 2019. Merece destaque que desde dezembro de 2019 até então, todos os valores foram abaixo dessa média de longo termo, né? Inclusive abaixo de 70% dessa MLT. Fechamos o mês de maio para a bacia do Rio Iguaçu com cerca de 21, com uma energia natural afluente, né? A bacia do Rio Iguaçu de 21% da média, e para a bacia do Rio Uruguai de 15%. São valores bem baixos. Nesse período também a gente pode verificar, pelo menos para a bacia do Rio Iguaçu, que a gente teve o registro de pior condição hidrológica para a bacia de todo o histórico que a gente tem acompanhado. Próximo slide, por favor. Nesse slide a gente tem um acompanhamento, né, dos dados observados em termos de vazões naturais àqueles principais empreendimentos, né, que a gente apresentou no gráfico em pizza, que é GB Munhoz, Foz do Areia, Salto Santiago, na bacia do Rio Iguaçu, que estão de azul, né, no gráfico, e os restantes estão localizados na bacia do Rio Uruguai, que é Barra Grande, Passo Fundo, Campos Novos e Machadinho. Nesse gráfico, em linha cheia, a gente tem os dados observados, né, desde o início de janeiro deste ano, e em tracejado a previsão de longo prazo que foi realizada ontem pelo ONS. O que essa previsão ela retrata? Essa previsão ela considera, né, na verdade, essa previsão considera chuvas previstas pelo ETA, GFS, para os próximos 10 dias, e depois, como trata-se, né, essa é uma previsão utilizada para a simulação de um cenário crítico, foi adotado o cenário de chuva que acabou gerando as piores vazões no histórico, que a gente tem de 2006 até 2019. E esse pior ano de chuva foi o ano de 2017. Então, nos 10 primeiros dias, a gente tem uma previsão um pouco mais confiável, né, no sentido de que são modelos de previsão que a gente utiliza, o ETA-GFS, e para os próximos dias a gente utilizou dados desfavoráveis para fins de simulação de um cenário crítico.
Dá para a gente observar, né, que vai ao encontro do que o Semadem falou, que a gente prevê, né, uma subida das vazões naturais aos empreendimentos nessa primeira quinzena de junho, e como a gente usou um cenário desfavorável, a gente vê uma redução dessas vazões ao longo do início de julho, né, e se estendendo durante o mês de julho também, tá? Como eu mencionei, trata-se de uma previsão que foi realizada ontem, de longo prazo, e que esse ano de 2017 foi definido considerando os dados que a gente acabou observando nessa janela de tempo, de 3 de junho até o final do mês de julho, dia 31. Próximo slide, por favor. A partir daquela previsão de vazão, a gente realizou simulações hidráulicas para poder verificar como ficariam as condições de armazenamento desses principais reservatórios que compõem o subsistema sul. Para a bacia do Rio Iguaçu, nós temos GB Munhoz, Foz do Areia, localizado mais a montante, que pega cerca de quase 50%, se não mais, cerca de 50% da bacia de contribuição do Rio Iguaçu todo, né, considerando o ponto de controle sendo Baixo Iguaçu, da Cascata, Salto Santiago e Salto Santiago, que são os maiores reservatórios que a gente tem na bacia do Rio Iguaçu. Os critérios considerados para serem observados esses valores ao final do mês de julho, cerca de 9% em Salto Santiago e 25% em Foz do Areia, foi a seguinte premissa, né? Primeiro, aquelas previsões de vazão que a gente considerou no slide anterior, né? Isso para todo o Rio Iguaçu, e considerando também a garantia de uma vazão defluente de 260 metros cúbicos por segundo na usina de Baixo Iguaçu. Essa consideração, né, essa restrição que a gente tem no empreendimento que é mais adjacente da Cascata, que é Baixo Iguaçu, faz com que a gente tenha que começar a desestocar os reservatórios localizados a montante para poder atender esse 260 até pelo menos o final desse período. Lembrando que à medida que as previsões vão se confirmando, que os cenários vão ficando mais críticos do que o que a gente está considerando, por exemplo, o ano de 2017, como a gente viu que 2020 tem sido um ano bem crítico, né? Se não em alguns meses, salvo alguns meses até o pior, a situação pode ser mais desfavorável ainda, né? No horizonte que a gente está considerando. Já para o Rio Uruguai, aparentemente a gente tem uma perspectiva, né, de melhoria, né, de recuperação dos principais reservatórios. Só que essa simulação, ela foi uma das premissas consideradas foi a manutenção das flexibilizações hoje adotadas, né? Nós temos Passo Fundo com defluência reduzida, praticamente nula, Machadinho com defluências de 50 metros cúbicos por segundo e Barra Grande com defluências de 5 metros cúbicos por segundo. Então, o cenário hidrológico, né, associado a essa política flexibilizada de defluências, dá essa impressão de que ao final do período, né, nós teríamos níveis um pouco mais recuperados. Lembrando que ainda são níveis bastante baixos. A gente está falando de todos os reservatórios estarem abaixo de 50%. Né? Inclusive Machadinho com cerca de 23%, Passo Grande com 19%, Barra Grande com 19% e Passo Fundo com 40%. Próximo slide, por favor. Com detalhe, aí são apresentados os empreendimentos que a gente tem na bacia do Rio Iguaçu e os valores que a gente tem de defluência mínima e as flexibilizações que foram realizadas nesse período de crise. Para Salto Osório, a gente tem um valor mínimo de 200 metros cúbicos por segundo, que foi flexibilizada para 60 metros cúbicos por segundo a partir do dia 1º de abril. Para Salto Caxias, temos o valor de 200 metros cúbicos por segundo, que foi flexibilizado para 125 no período mais crítico e que já retornou ao mínimo de 200. E Baixo Iguaçu, que a gente tem definido como 300 metros cúbicos por segundo durante o período de visitação do Parque Nacional do Iguaçu e que foi flexibilizada para 200 metros cúbicos por segundo, em consonância com o empreendimento de montante, né, ao longo desde 2 de maio. Próximo slide, por favor. Nesse slide está apresentado um resumo, né, da cascata da cascata do Rio Iguaçu, né, com os empreendimentos indicados. Como solicitado na sala de crise anterior, colocamos o percentual dos principais reservatórios, né,
de acordo com o IPDO, que é o Informativo Preliminar de Área de Operação, que fica disponível no site do ONS. No caso, essas informações de volumes, que está entre parênteses para cada empreendimento com reservatório significativo em azul, foi do IPDO do dia 2 de junho. E cada gráfico apresenta, né, de forma assim resumida, as vazões naturais em azul a cada empreendimento, as defluências praticadas, né, em vermelho, e em preto as restrições que a gente tem de defluência caso existam. Para o Rio Jordão a gente vê Santa Clara, em todos os empreendimentos a gente consegue ver em azul, né, esse repiquete, essa subida de vazões naturais que ocorreu em função da chuva da semana retrasada, né, do final de semana do dia 22, dos dias 22 sexta, 23 sábado, 24 domingo. Só que a gente vê que mesmo foi um evento muito específico e que as vazões já retornaram a cair já, chegando próximo aos patamares que antes estavam sendo observados. Isso para todos os empreendimentos, tá? A gente pode destacar aí. Para os principais reservatórios, que estão indicados em triângulo, a gente vê que Santa Clara está com cerca de 35% do seu volume útil, Foz do Areia com 18%, Segredo com 27% e Salto Santiago com 10%. O percentual de Salto Santiago está bem baixo, né? Ele é um dos principais reservatórios da Bacia do Rio Iguaçu e a gente se preocupa muito com a situação dele, até mesmo para se ele for utilizado para poder garantir as vazões lá em Baixo Iguaçu. Próximo slide, por favor. De forma resumida também, essa tabela apresenta para a Bacia do Rio Uruguai os principais empreendimentos, as vazões mínimas estabelecidas e as flexibilizações que foram realizadas. Para Garibaldi, a gente tem volume mínimo de 94, que foi flexibilizado para 13, Barra Grande, 16, que foi flexibilizado para 5, Machadinho, 120, foi flexibilizado para 50, Itá, 150, que foi flexibilizado para 50, Foz de Chapecó, 200, que foi flexibilizada para 150, que nem tratado na sala de crise a partir do dia 15 de maio, né, que foi uma tratativa realizada no âmbito dessa sala de crise. Quebra-Queixo, que é meio, São José, 43,8 e Passo São João, 50. Na próximo slide, por favor. Como apresentado para a Bacia do Rio Iguaçu, temos também para a Bacia do Rio Uruguai, como encontra-se, né, como se encontra a situação dos aproveitamentos. Que a gente consegue observar, né, que na última semana, devido as chuvas que ocorreram, né, ali naquele trechinho mais ajusante da bacia, onde a gente tem o Rio Juí, a contribuição do Rio Juí, a gente conseguiu ter uma geração um pouquinho melhor, mas nada que contribua muito em termos energéticos para o sistema. Então a gente tem aí que em vermelho indicado, né, que toda a cascata tem uma operação intermitente, né, e flexibilizada para poder manter as vazões mínimas. E como a gente também viu para o Rio Iguaçu, no Rio Uruguai a gente também teve esse evento de chuva da semana retrasada, como a gente pode observar em todos os gráficos aí dos empreendimentos, as vazões naturais tiveram esse repiquete no final de semana retrasado, e a gente tentou aproveitar para poder recuperar alguns níveis ou tentar gerar um pouquinho. A situação dos reservatórios também é bem crítica na Bacia do Rio Uruguai. A gente tem Campos Novos com 22% do seu volume útil, Barra Grande com 7%, Machadinho com 0%, e Passo Fundo com 34%. Quebra-Queixo com 67%, e vendo que Quebra-Queixo é um reservatório bem pequeno, né? Então a gente tem também uma situação muito delicada em termos de armazenamento dos reservatórios da Bacia do Rio Uruguai. Próximo slide, por favor. E nesse último slide a gente comenta sobre algumas flexibilizações que estão em caráter de teste, né, e ainda em avaliação. Em primeiro lugar, aqui em reunião para Baixo Iguaçu, né? Primeiro falando sobre a Bacia do Rio Iguaçu, o tema mais delicado que a gente tem é a usina de Baixo Iguaçu, que em reunião realizada no final de abril,
entre o governo brasileiro e argentino, e em caráter de teste a gente alinhou que a usina poderia ter uma defluência mínima de 200 metros cúbicos por segundo ao longo de todo o dia. Esse valor tem sido praticado desde o dia 2 de maio de 2020. Como a gente explicou anteriormente, e tem essa questão, né, do caráter de como irá se evoluir essa escassez hídrica ao longo ainda deste ano, a gente recomenda a manutenção da defluência mínima média diária para essa usina, né, de Baixo Iguaçu, nesse patamar de 200 metros cúbicos por segundo. E isso objetiva, né, diminuir, né, minimizar o depressionamento dos reservatórios da bacia, principalmente esses de três, principalmente os principais, né, Salto Santiago e Foz do Areia, de forma a aumentar a capacidade de regularização das vazões do Rio Iguaçu, no caso que a gente tenha de uma escassez hídrica mais acentuada, ou até que se confirme um caso até sendo como pior, né? Então, aí, como a gente ainda tem essa incerteza e não sabe como essa situação irá evoluir, principalmente a partir depois da segunda semana, conforme mencionado pelo CEMADEM, a gente tem uma cautela, a gente precisa de uma cautela para essa bacia, para a operação dessa bacia do Iguaçu. E para a bacia do Rio Uruguai, o que a gente tem de ponto delicado é a questão de Foz de Chapecó, em função da captação do serviço de balsas lá pelo município de Itapiranga, e em caráter de teste, as vazões defluentes foram reduzidas para 150 metros cúbicos por segundo, a partir do dia 15 de maio, também acordado na situação de sala de crise aqui do Sul, e essa defluência tem sido buscado praticá-la desde então. Cabe destacar que nesse meio tempo a gente teve chuvas favoráveis, né, que aumentaram as incrementais, principalmente advindas do Rio Chapecó, que é um contribuinte que entra logo a jusante do barramento. Então, a situação, desde quando a gente flexibilizou até então, tem sido mais confortável lá, sem, pelo menos, ocorrência de algum tipo de reclamação que a gente tenha tomado conhecimento. E a gente propõe, né, que esse patamar de 150 continue sendo praticado. E era isso que o ONS tinha para apresentar nessa ocasião. Bom dia, Joaquim. É Simone Borim, do ONS. Eu só queria comentar o que o Pedro acabou de apresentar, considerando, né, o que o CEMADEM e o CEMEPAR já informaram sobre essa chuva que tem mais a oeste dos estados, ou seja, no trecho médio-baixo das bacias, tanto do Iguaçu como do Uruguai, o ONS mais uma vez enfatiza a necessidade da gente manter flexibilizações das vazões nas duas bacias, e considerando a perspectiva de reabertura do Parque do Iguaçu no dia 10 de junho e o tempo de viagem da água, para atender essa restrição que poderia aumentar para os 350 metros cúbicos no período de abertura do parque, a partir do dia 8 de junho a gente teria que elevar a vazão diária para esse patamar, como o Pedro apresentou, de 260 metros cúbicos. E isso deve acentuar o depressionamento, né, dos reservatórios da cascata, como o Pedro falou, e reduzir a capacidade de regularização da bacia se a gente permanecer nesse quadro de escassez hídrica por muito tempo. Então, o ONS está fazendo um estudo que vai ser encaminhado essa semana para a ANA, para avaliar o que a gente teria de ganho em permanecer nesses 200 metros cúbicos, mas de forma até preliminar, já vou indicar que a gente está vendo um ganho de cerca de 3,5% em Foz do Areia, se a gente continuar com os 200 metros cúbicos até o final de julho, nesse cenário que o Pedro mostrou, e em Salto Santiago de cerca de 2,5%. Então, a gente recomenda uma avaliação nesse grupo, da sala de crise, a possibilidade da permanência na vazão em torno desses 200 metros cúbicos para a gente conseguir uma regularização maior da cascata, caso a gente tenha esse cenário desfavorável por um período mais longo. Bem, acho que é isso que a gente tinha para apresentar. Obrigada, estamos à disposição. Ok, eu vou aproveitar logo, na sequência, pedir a Forte Chapecó que apresente suas considerações sobre a operação que foi feita na última semana. Aí sim eu abro para todos, tá certo? Então, Forte Chapecó. Bom dia a todos. É o Michael Rosseto que está falando. Vou estar apresentando no lugar do Gilson, que ele não está podendo participar da reunião de hoje. Antônio, se puder colocar a apresentação, por favor. Bom, então a gente vai comentar aí como foi o comportamento dos níveis do Rio Uruguai nessa última semana aí. Pode passar, por favor, Antônio.
Então, a situação vigente aqui em Foz do Chapecó, como o Pedro comentou, é uma vazão mínima a jusante de Foz do Chapecó de 150 metros cúbicos, conforme a gente acordou nessa sala de crise e vem sendo praticado desde o dia 15/5, né? Nessa última semana, devido às condições de chuva e vazões, conforme o Pedro também apresentou, a vazão da Foz do Chapecó vertida, ela se manteve em 75 metros cúbicos, desde o dia 22/5 até o dia 31/5. Ou seja, a gente não teve que fazer nenhum vertimento adicional para poder complementar o 150, em função do rio Chapecó estar com um nível mais elevado. E desde da última semana, desde a última reunião até agora, a gente está acompanhando também os níveis em Itapiranga, em São Borja, e não teve nenhum problema relatado. Próximo slide, por favor, Antônio. Então, nesse gráfico a gente pode perceber aí o nível das réguas do rio Uruguai e a chuva que ocorreu nessa última semana, né? No topo do gráfico ali, nas barrinhas laranjadas, a gente percebe que teve pouca chuva no período, quase insignificante aqui para a usina de Foz do Chapecó, né? Na linha cinza ali, nós temos o nível em São Borja, onde a gente percebe aí que no final da semana passada estava em torno de 3 metros e 25 centímetros, e desde lá vem descendo, né? Então, finalizando ontem à tarde aí com nível de 126 centímetros, e também a gente lembra aí que o menor nível registrado lá em São Borja foi de 28 centímetros, né? Então, a princípio a gente entende que não tem nenhum problema lá, até porque não foi nada relatado, né? Na linha azul, a gente observa a vazão a jusante da usina Foz do Chapecó, né? No início do dia 27, lá da semana passada, a gente estava com um nível de 1,80 m aproximadamente, e a gente teve alguns picos de aumento de vazão em função da geração pelo INS para controle do reservatório, por causa da água que estava chegando no reservatório de Foz do Chapecó, né? E na linha laranjada, a gente observa os dados de nível verificados em Itapiranga, né? Note que no início da semana passada, nós estávamos com aproximadamente 1 metro, e ontem nós estávamos com 39 centímetros, né? Queria fazer um parênteses aqui, que conforme mencionado na última reunião, os dados da estação automática elas estavam com um offset de 56 centímetros, né? Então nós começamos a utilizar os dados de registros manuais lançados no sistema da ANA. Portanto, se vocês observarem as apresentações passadas, os níveis eles estavam mais altos do que estava apresentado aqui. Porém, todo o acompanhamento, inclusive com as inspeções visuais pelo município de Itapiranga, ele está sendo feito na régua física, né? Então, a gente ressalta aí que agora está com 39 centímetros, porém, o menor nível registrado lá em Itapiranga, até todos os ensaios que a gente fez até hoje, foi de 26 centímetros no dia 21/5. Então, a gente está com 13 centímetros ainda de folga lá em Itapiranga, que está em acompanhamento. Pode passar, por favor, Antônio. Bom, nesse slide, a gente apresenta aí como que foi o comportamento do rio Chapecó e as vazões vertidas pela Foz do Chapecó para complementar os 150 metros cúbicos a jusante da usina, né? Na linha verde, a gente percebe que o rio Chapecó, devido à chuva dos últimos períodos, ele estava com uma vazão mais elevada, em torno de 170 metros cúbicos, e veio decrescendo nessa última semana, até o dia 31/5, onde ele chegou a um nível de 75 metros cúbicos, onde a Foz do Chapecó teve que começar a fazer um vertimento para complementar, né? Então, na linha laranjada, a gente observa que a Foz do Chapecó manteve os 75 metros cúbicos até o dia 31/5, e a partir daí teve que aumentar um pouco as vazões, conforme a vazão do rio Chapecó, para poder manter os 150 metros cúbicos. Se a gente observar ali, nós verificamos que em torno de 20 metros cúbicos a mais a Foz do Chapecó teve que verter nesses últimos 5 dias aí para poder complementar o rio Chapecó. A gente observa também na parte de cima do gráfico, na linha azul, o nível do reservatório de Foz do Chapecó. Ele estava em 264,66. Nesse período ele teve uma variação e hoje ele está em 264,62, ou seja, ficou praticamente estável, né?
se vocês observarem ali também, a 264,66 são cotas em relação ao nível do mar, por isso esse número mais alto. E lembrando que o reservatório de Foz do Chapecó, ele trabalha da cota 264 a 265, ou seja, a gente tem só 1 metro de variação para poder trabalhar. Próximo slide, por favor, Antônio. Então, os resultados até hoje, né? A Foz do Chapecó está vertendo desde o dia 31/5 para complementar a vazão de 150. Itapiranga e a Corsã lá em São Borja não reportaram nenhum problema no nosso grupo de acompanhamento. E em função aí das previsões que o pessoal do CEMADEM, do ONS também estão prevendo para os próximos dias, a nossa sugestão é de manter a vazão mínima jusante de Foz do Chapecó em 150 metros cúbicos até a próxima reunião, para a gente ver se tem alguma outra situação, algum outro fato novo para a gente discutir, né? A ideia é a gente continuar observando o nível Itapiranga e São Borja, e qualquer problema que eles tiverem em captação de água para consumo, ou transporte, ou o que for, a gente vai estar conversando para aumentar essa vazão. Da Foz do Chapecó seria isso, Joaquim? Ok. Vamos dar oportunidade nesse momento à Prefeitura para relatar o que está acontecendo lá em Itapiranga. Oi, Joaquim, bom dia a todos. Marcelo, engenheiro sanitarista do município de Itapiranga. Estão aqui junto na mesa o prefeito Jorge, a colega Ana, engenheira da JBS Suínos, e o colega Luiz, da JBS Aves. O que a gente acompanhou até o presente momento, essas semanas e mais de mês aí de controle, que os testes com 150, então, foi o mínimo, né? 150 metros cúbicos por segundo. No dia 21 de maio, nós tivemos a menor cota, que é 26 centímetros, isso é repassado, então, para o pessoal da UHF Foz do Chapecó, que o Michel apresentou. Então, da nossa parte, dessa proposta que foi apresentada pelo ONS e pela UHF Foz do Chapecó, para nós concordamos em manter os 150, se possível, manter esse mínimo até onde que a gente conseguir, né? Para justamente não onerar, porque tanto a JBS Suínos e Aves e o pessoal da Travessia da Balsa, eles fizeram grandes investimentos para poder suportar essa possibilidade essa redução de cota que aconteceu. Então, se fosse possível manter os 150 e não baixar disso, para essas empresas poderem ter uma folga, digamos assim, no sentido financeiro, um fôlego, né, para conseguir não ter que investir mais recursos agora se fôssemos baixar de 150. Então, da nossa parte aqui, seria isso. A gente concorda em manter os 150. Vamos continuar monitorando e repassando os dados para o pessoal da UHF Foz do Chapecó através do grupo do WhatsApp. Também agradecer a calibração feita pelo Michel e pela UHF Foz do Chapecó. A gente levantou essa questão da régua aí, que ela estava descalibrada, né, porque tinha um valor sendo apresentado e, na verdade, na prática era outro. E só complementar que nós tivemos o Michel apresentou 39 centímetros ontem. Na verdade, essa cota ela ficou um pouco mais baixa, ficou por volta de 34 a 35 centímetros. Porque essa leitura manual ela é feita somente às 7 e às 17, né? Nós fizemos uma leitura intermediária e chegamos a essa cota de 34 a 35 centímetros. Da nossa parte, então, seria isso. E lembrar, assim, dia 11, na semana que vem, eu não sei, está marcada ali a próxima reunião na quinta-feira, mas eu não sei, é feriado de Corpus Christi, não sei, é um feriado religioso, e aí eu não sei, eu acho que é feriado nacional, né? Eu não sei se vai poder ser feita essa reunião, mas enfim, só para alertar. Da nossa parte, então, aqui em Itapiranga seria isso. Ok, obrigado. Eu vou falar depois sobre a programação de próximas reuniões e a gente comenta o que estamos pensando. Bom, eu não sei se alguém poderia falar pela Cosan lá que eu não vi a Cosan na reunião.
Mas Foz de Chapecó tem mantido contato. Algum problema lá? Em São Borja? Doutor Joaquim, até hoje a São Borja não reportou nenhum problema na captação. Ok. Bom, então, esse assunto, o Rio Uruguai, ele está estabilizado. A proposta que eu tenho é efetivamente continuar com a prática dos 150 metros cúbicos segundo, deixando estável nas condições que estão. Claro, com a advertência para todos de que deve-se buscar alternativas, pelo menos técnicas, para operar mais baixo, se necessário. Mas, nesse momento, nós vamos manter os 150 metros cúbicos segundo de proposta, que eu acho que é a mais adequada para essa ocasião. Agora, vamos voltar à questão do Rio Iguaçu. O Rio Iguaçu dentre todos, o que tem mais repercussão, porque ele tem uma repercussão, inclusive, internacional, por conta de Porto Iguaçu, captação na cidade e tudo mais. Então, ele precisa ser olhado com mais atenção. Então, a ONS colocou alguma possibilidade de discutir a continuidade dos 200 metros cúbicos segundo. Eu perguntaria ao ICMBio se poderia comentar essa proposta do ONS de, pelo menos no mês de junho, tá certo? Continuar com a política dos 200 metros cúbicos segundo. ICMBio, se vocês pudessem comentar agora. Bom dia a todos. Não sei se a gerência regional ou a diretoria quer se manifestar, mas eu, inicialmente, Ivan, Parque Nacional do Iguaçu, eu gostaria só de registrar que a visitação, a abertura ao parque prevista para o dia 10 de junho, agora, ela não se efetivará, o parque não abrirá por determinação superior, inclusive ministerial. Nós não abrimos o parque, há uma sinalização do município da possibilidade de, mas houve uma decisão institucional de não abrir os parques até segunda posição. Então, não acredito que a gente abra a visitação, pelo menos até essa primeira quinzena, e a questão da vazão de 200 metros cúbicos por segundo, aqui nas cataratas, hoje, a vazão está em torno de 420, 430, né? Então, somando com os rios do próprio parque e da região, acaba tendo uma vazão, claro, bem inferior do que é a vazão média ou a vazão normal das cataratas, mas sem uma visitação, a gente poderia estar conversando com a Ana, aí, Isaac, Ronei e Marcos, vocês poderiam se manifestar se fosse o caso, mas a gente poderia sentar, conversar com a Ana e acertar a questão de trabalhar nesse mínimo de vazão, tá? Para efeito de beleza cênica, para efeito de visitação, e sim acordando aí com a continuação da conversa com a Argentina. Eu queria aproveitar nessa nossa conversa, não só pensando na questão ambiental, né, na sala de crise, nós entramos a partir da 7ª reunião, e eu não sei se isso de algum momento foi tocado aqui, Joaquim e colegas, mas a gente tem aí a questão ambiental do Rio Iguaçu e do Parque Nacional, que nos inquieta muito e nos interessa muito, porque é uma grande área de proteção de recursos naturais do país e da Mata Atlântica, toda essa questão ambiental do Rio Iguaçu e dos outros rios do Sul, mas também a questão econômica envolvendo a agricultura, envolvendo todo esse investimento nesse conjunto de hidrelétricas instaladas nas bacias do Uruguai, do Chapecó, enfim. Em algum momento foi discutida a questão, a gente fala laninha, naninha, mas da questão amazônica, da questão da influência da floresta amazônica na questão climática do Sul, nas massas, se me parece que os dados, ano após ano, a gente tem crises, né? E talvez as crises futuras, pensando num futuro maior, se não caberia a gente estar com um radar focado nessa questão da influência da floresta amazônica nas chuvas do sul do país. É um levantamento que eu faço até, poderia haver um comentário do Semadenho, de alguém que tem algum conhecimento, eu não detenho conhecimento profundo, mas leio algumas coisas a respeito disso. Gostaria que alguém pudesse manifestar. Seria isso. Ok, vamos fazer o seguinte.
esse é um tema amplo, né, que você está colocando da discussão da Amazônia. E para que também as pessoas não sejam objeto de surpresa, de falar surpresa, eu vou perguntar ao CEMADEM, não sei se a Regina ou se vocês, na próxima reunião, poderiam comentar alguma coisa, se vocês notam queda na precipitação da região sul, principalmente em decorrência dessa discussão que foi levantada da floresta amazônica, ou se a influência na região sul ela é mais decorrente das frentes frias que vêm da Argentina. Se vocês, Regina, vocês poderiam se comprometer na próxima região a tocar nesse assunto? Sim, Joaquim, podemos sim. Se a Lúcia até já quiser falar agora, a gente tem muito chuvas, né? A estação chuvosa muito influenciada pelas frentes frias do sul, mas podemos trazer uma discussão. Eu acho que para trazer mais estruturado, eu sei que ele poderia comentar que vocês têm capacidade de falar agora, mas se pudesse fazer mais estruturado, seria interessante no sentido de termos essa visão mais ampla, tá certo? Então, para a próxima reunião, fica melhor adequado, tá certo? Ok, Joaquim, ok. Ok, obrigado a você. Alguém mais do ICMBio? Fica bom essa proposta? Agradeço. Fica bom. Por você também fica bom, né? Ok. Bom, então, alguém mais do ICMBio que gostaria de comentar essa questão do parque? Joaquim Ronei aqui pela gerência regional. Só para reafirmar as colocações do Ivan, que nós acompanhamos o raciocínio dele, eu acho que não teria problema, mas seria interessante essa interlocução dele direto com a Ana aí, para ver os condicionantes e tudo, sem problema. Por parte da gerência, nós acatamos aí na integralidade as definições que o Ivan passar. Eu não sei se o Marco Venâncio vai fazer alguma consideração depois pela diretoria, mas pela gerência nós acatamos aí a sugestão do Ivan, tá ok? Só aproveitando, pela diretoria, corpo diretivo de ICMBio, nós acompanhamos também o que o Ivan falou aí, porque a nossa preocupação realmente era a vazão da hidrelétrica, que reflete diretamente na vazão das cataratas, que é um dos pontos de maior visitação nosso. Mas a gente pode combinar assim nessa interlocução. Estamos aqui para ajudar. Ok. A gente tem aí o Instituto Água e Terra do Paraná, que é responsável pelo licenciamento também de Baixo Iguaçu, da UHE Baixo Iguaçu, se quiser comentar por quê. O que está vindo? Na verdade, está vindo algum documento que, como foi colocado, do ONS, e nós vamos repassar esse documento para vocês analisarem, para nós podermos ter uma posição de consenso sobre o assunto. Então, nós vamos também repassar para o Instituto Água e Terra. Se vocês puderem comentar essa parte da reunião, Instituto. Olá, Joaquim. Bom, meu colega João Samek, que está mais à frente aí das salas de crise, acho que não está. Mas, de qualquer forma, nós somos o Instituto Água e Terra, né, que é uma junção do Instituto das Águas do Paraná com o Instituto Ambiental do Paraná. E tanto eu quanto o João Samek, nós fazemos parte, integramos a Diretoria de Saneamento e Recursos Hídricos. O licenciamento é uma diretoria separada. Creio que não esteja nenhum dos colegas do licenciamento participando aqui da sala de crise, mas nós podemos levar qualquer demanda para a diretoria competente. Ok. Se você pudesse já alertá-los que está havendo essa discussão, porque, na verdade, tem dois pontos que foi bem esclarecido pelo Ivan e do parque. Um ponto é a questão da vazão que sai da usina do Baixo Iguaçu. Outro ponto é a que passa pelo Hotel das Cataratas, né? que tem um posto lá. Só para ter ideia, hoje de manhã, a vazão no posto, nesse posto do Hotel das Cataratas, ele estava da ordem, a Copel tem no site dele o link, né? Estava na ordem de 420, 424 metros cúbicos segundo. A Copel pode também complementar, que ela faz esse
acompanhamento, mas estava 10 horas da manhã, estava mais ou menos nessa faixa de 420. Então, na verdade, não é 200 no parque em si, no Hotel das Cataratas, mas é 200 na usina, mais as incrementais daqueles rios que correm. Então, mas esse é um assunto que vai merecer de todos nós uma atenção especial, tá certo? Sobre o assunto, porque tem aquele, eu acho que é Rio Santo Antônio, né? Que chega e entra entre Baixo Iguaçu, tá certo? Bom, Copel, você poderia complementar alguma coisa? Bom dia, Joaquim, é a Mônica da Copel. Na verdade, a gente gostaria de tomar ciência também do documento que será encaminhado pelo ONS e para fazer a nossa avaliação. Mas, a princípio, não temos, nesse momento, nada a acrescentar com relação ao que está sendo colocado. Nesse ponto, vocês têm aqui no site de vocês, né, tem o acompanhamento, o monitoramento hidrológico, que tem o último ponto de controle de vocês, é o Hotel Cataratas, né? Isso. Certo, isso. Sim. Okay. Essa vazão pode ser acompanhada através desse posto de monitoramento que a gente mantém lá próximo às cataratas mesmo. Ok, muito obrigado, Mônica. E nós encaminhamos para vocês também, no sentido de que todos participem desse processo de avaliação do pedido do ONS, tá? Bom, eu agora abro para os demais participantes, se tem alguém que gostaria de comentar algo para complementar as informações que foram dadas ou tirar alguma dúvida. Então, nesse momento, quem gostaria de comentar alguma coisa a mais? É o Jorge aqui da Neoenergia. Sim, por favor. Só complementaria aí a informação da Mônica, né? No sentido também do ONS transferir para a Neoenergia também esse estudo. Somente isso. O resto nós estamos bem alinhados. Ok, então vamos fazer o seguinte. Para o setor elétrico, para os agentes do setor elétrico, o ONS se encarregaria de distribuir, porque ele tem todos os contatos de vocês. E para os demais participantes, quer dizer, o Instituto Água e Terra do Paraná, a ICMBio, a Agência Nacional de Águas encaminharia, tá certo? Então, vamos fazer dessa maneira. Bom, como foi colocado, na próxima semana nós temos um feriado nacional importante que teria uma certa dificuldade de realização da reunião, não porque esse assunto não merecesse, mas por conta de que nós estamos num período de uma certa estabilização da situação. Quer dizer, nós estávamos numa situação que vinha dia a dia perdendo volumes, perdendo condições de operação, e houve uma certa estabilização dessa condição que nos permite, nesse momento, com essa perspectiva de chuva que possa acontecer nas próximas 2 semanas, fazer com que a reunião passe para 15 dias nessa próxima reunião. Eu acho que não é nada que fora do normal, já que está tudo dentro de uma certa estabilidade, tá certo? Claro, acontecendo algum fato novo que merecesse uma discussão maior, nós não, podemos realizar a qualquer momento essa reunião. Mas, em princípio, nós estamos propondo a reunião para o dia 18 de junho, ok? 18 de junho. Vocês concordam com essa posição? ONS? Sim. Okay. Itapiranga concorda. Eu acho que está num momento sim, Joaquim, adequado. ONS, sim. Eu acho que está num momento adequado de nós não termos necessidade de fazer na próxima semana e podíamos passar essa próxima semana em 15 dias, tá certo? Então, a data sugestiva, que vai ser, eu pedia que todos agendassem, é essa data do dia 18, ok? Alguém mais gostaria de ter algum comentário final, que nós estamos partindo para o encerramento da reunião? Não. Então, eu queria agradecer a presença de todos. Joaquim, por favor, eu levantei a mão aqui, eu acho que não
Não, é porque você levanta, mas estava sem a... Tá bom. Ivan, do ICMBio Parque Nacional, a gente vai fazer as tratativas com a Ana, e essa questão da reabertura do parque, a visitação, ela não tem data prevista. Okay. Só é necessário 10 dias antes da qualquer perspectiva de abrir, a gente tem 10 dias entre o comunicado das concessionárias, todo um procedimento, então a gente se compromete a avisar, a comunicar a Ana. 10 dias também, né? Com antecedência de pelo menos 10 dias para a gente poder discutir a questão da vazão, voltar à sala de crise, esse assunto. Ok, muito obrigado, Ivan. E você viu que na próxima reunião o SEMADEM fará uma apresentação sobre a questão amazônica, tá? Perfeito. Bom, então, muito obrigado a todos. Gostaria que agradecer de novo a presença, tá certo? E que todos se cuidem. Muito obrigado. Abraço. Obrigado, bom dia a todos. Até logo.